Muito bom dia a todos. Que a paz de Jesus seja com cada um de nós. Nós estamos analisando as questões que vão do número 172 a 188 do Livro dos Espíritos. Tivemos a chance, no nosso último encontro, de percorrer parte delas. E isto porque o conteúdo destas informações, conteúdo que versa acerca da encarnação nos diferentes mundos, é um conteúdo muito rico, porque nos permite, conjugando o que está em O Livro dos Espíritos, com as outras obras que compõem o conjunto das obras básicas da doutrina, sanar uma série de dúvidas. Quando o homem passou a olhar para o alto, vendo nas noites desprovidas da iluminação o conjunto de astros e estrelas, e ele não sabia, nós não sabíamos distinguir uma coisa da outra, experimentou uma sensação muito interessante de maravilha. O que representavam aqueles pontos? As teorias, a partir daí desenvolvidas, foram as mais diversas. Desde que o céu é um firmamento, uma abóbada, onde uma inteligência plantou luzeiros que pulsam à noite, até a teoria mais difundida no transcurso dos séculos no mundo ocidental, de que, como centro do universo, a Terra tinha à sua volta todas as outras estrelas criadas por Deus para deleite dos homens. É evidente que isto ficou no tempo. Quando os pensadores, desenvolvendo objetos que lhes permitiam ter uma visão mais pontuada, mais acurada destes objetos, puseram a registrar as suas impressões, desagradaram. E isto porque encontraram nas informações que hoje os telescópios, as sondas, nos trazem diuturnamente, a possibilidade de divisar não pontos, mas coisas muito mais sérias e mais amplas. Estrelas maiores do que aquela que temos a nortear a nossa jornada. Estamos sob o influxo dela, é por isso que desfrutamos da luminosidade. Quando a face em que nos encontramos na Terra está de alguma forma voltada para a superfície desta estrela, nós podemos caminhar. A doutrina espírita dá um passo adiante, ao falar que os mundos não se resumem às esferas físicas, e ainda que deslumbrados por encontrar milhões de sóis, bilhões de planetas, sem ter condições de estabelecer a amplitude, vêm os Espíritos para nos falar de que ainda estamos olhando
a realidade material. Em uma mensagem aqui já tantas vezes referida, inserida em a Gênese, no capítulo que fala sobre a uranografia geral, Galileu Galilei, aquele perseguido pela igreja porque colocou um passo adiante dizendo a Terra não é o centro do universo. A Terra, como já dito por Copérnico, faz parte de um sistema. Galileu Galilei, conciliando fé, consciência, nesta mensagem profundíssima, cuja leitura, sempre que temos a oportunidade de fazer, nos encanta. Fala de universos. E se para nós olhar o físico já impressiona, imagina quando nos for dado entender os universos, no plural. Quando nos for dado compreender aquilo que os Espíritos, na questão de número 181 para frente, como as catalogou Allan Kardec, nos for dado entender o que os Espíritos quiseram dizer, como a nos prevenir, porque a verdade, meus amigos, é que eles não se cansam desde 1850 e qualquer coisa, para uns 4, para outros 5, o fato é que a luz do mundo surge documentada em 1857, e nós temos a chance de ter aqui a primeira obra, a primeira versão do Livro dos Espíritos, algo que era disputado até em leilões, porque não havia exemplares. As traduções que tínhamos já haviam se esgotado de há muito, e eu me lembro a emoção quando pela primeira vez, há um número razoável de anos atrás, não vou dizer quantos, tomei nas mãos a primeira versão. Confesso que eu sou bastante emotivo para estas coisas, e não consegui segurar as lágrimas, porque eu estava tendo pela primeira vez a chance de ver aquilo que os Espíritos, no primeiro instante, deixaram registrado. Já não se trata mais de alguém depois dizer que ouviu. Eles, através das mesas, das cestas que giravam, sem o concurso, a não ser o concurso da doação fluídica de médiuns, eles escreveram, nos registraram. Quem são eles? Ora, as almas dos homens que viveram na terra. Me reportei a uma delas, a Galileu Galilei, mas eles foram inúmeros e foram trazendo as suas impressões, as quais coube ao professor Rivail, Hippolyte Lyon, peneirar, observar, confrontar. Eles, questionados sobre se os seres dos diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos, dão uma resposta que até hoje a ciência ainda patina, porque a ciência quer encontrar na amplitude do espaço e nas limitações que temos, criaturas da mesma forma que os nossos corpos se expressam em reencarnando-se na Terra. Eles existem. Marcelo Gleiser, professor do MIT, colunista da Folha, diz que eles devem existir aos milhões. É muito mais racional, diz ele, admitir isto do que o contrário. O contrário significa voltar
para a Idade Média ou até mesmo antes dela. Existem mundos aos milhões como os nossos. Mas, se na própria terra, os seres que estão na água talvez achem absurdo imaginar seres que voam, assim como os que voam dificilmente conseguiriam deter a imaginação dos que estão na profundidade dos oceanos, mergulhados na dimensão em que nos encontramos, as nossas visões são limitadíssimas. Do ponto de vista físico, quem tem um cachorro sabe que ele identifica ruídos numa frequência que nós não percebemos. Daí porque sempre foi utilizado como auxiliar na defesa. Quem observa a natureza à sua volta está cansado de ver expressões corporais diferentes da que nós temos. Na Constituição, não. Na Constituição, todos os corpos materiais da Terra guardam a mesma similaridade. Mas na acuidade, no desenvolvimento que às vezes eles revelam. E os espíritos nos chamam a atenção para isso. É fora de dúvida que existem corpos. Os espíritos precisam de corpos. Porém, a diferença é enorme. Varia. É tão rica que seria muito difícil que nós pudéssemos descrever. Numa obra muito simples, cuja leitura nós acabamos de fazer há algum tempo nos nossos estudos aos sábados, o que é o Espiritismo, o professor Rivaio escreve no item 106, se os mundos são povoados, os seus habitantes podem não ser semelhantes aos da terra. Se o meio é diverso, como tudo leva a crer, e como parece demonstrá-lo as observações astronômicas, a organização deve ser diferente. Não é, pois, provável que em seu estado normal eles possam mudar de mundo com os mesmos corpos. Isso é confirmado por todos os espíritos. Lá em O Livro dos Médiuns, quando analisa a questão da ação dos espíritos sobre a matéria, o item é o de número 56, da segunda parte, Allan Kardec tem condições de, falando acerca da forma humana, dizer que ela parece e está vinculada à condição de um espírito que esteve encarnado na Terra. Porque na Terra a forma humana é o ápice do processo evolutivo. Mas o espírito toma a forma humana para as suas experiências, e é uma circunstância restrita. Nós não podemos querer ler o universo pela ausência de conhecimento que temos. Nós não podemos querer enquadrar aos universos pela visão limitada que temos. Daí o tesouro que a espiritualidade, desde 1857, materializa para que os homens, em o conhecendo, avancem, em o estudando, reflitam e consigam entender por que Jesus, numa expressão que está lá em o Evangelho, no capítulo 3, dizendo aos apóstolos, lhes informava: há muitas moradas na casa de meu Pai. E os espíritos insistem nisso. As moradas são variadíssimas. Vão da mais rudimentar até aquela que em apogeu, em virtude, acolhe os espíritos puros.
As moradas são muitas. O que nos cabe fazer? Acelerar o passo para ocupá-las. Acentuar as nossas virtudes para lograr alcançá-las. Ah, mas será que eu não serei conduzido? Esta é a parte da doutrina espírita que às vezes as pessoas fogem de entender. Ninguém será conduzido a lugar algum que os seus passos não o conduzi-lo. Está na hora de amadurecer. Está na hora de cair a ficha. Ah, mas e se eu pedir a Deus? Você pede, todo mundo pede. Mas será que Ele não me atende? A gente não vai desiludir, né? Isso, a pessoa pede, continua pedindo aí, vai pedindo. Né? Até o dia que a pessoa cair a ficha, o primeiro fato é o de revoltar-se, né? Eu peço e Deus não me atende. Espero que ninguém aqui tenha passado por isso, né? Porque às vezes o sujeito vem aqui e já passou por isso. Vem aqui, faz até entrevista. Eu estou desacursoado. Eu peço e Deus não me atende. E o atendente, que também às vezes já passou por isso, diz assim, olha, continua aí, mas é bom cair a ficha. É bom cair a ficha, porque sem empenho nós não chegaremos a lugar algum. É bom cair a ficha, porque sem ser bom, nós não sairemos da sintonia vibratória da Terra. Aliás, vou até avante um pouquinho. Nós poderemos dela ser retirados. Porque, como os seres, as coletividades progridem, e os que estiverem fora do ponto, não podem mais permanecer ali. E para onde iremos nós? Onde os nossos pensamentos nos conduzirem. Onde a nossa elevação espiritual nos conduzir. Veja o progresso. Veja o avanço. É Jesus de volta, sendo interpretado agora sim na pureza. Porque Ele disse, há muitas casas de meu Pai, na morada de meu Pai, e não me cabe dizer onde cada um estará, atendendo exatamente a uma reclamação de alguém que queria que os seus filhos estivessem lá, numa posição privilegiada. E Ele fez cair a ficha. Há muitas moradas. Onde eu vou, vocês podem estar, mas terão que chegar lá. Não vou poder vir buscá-los. Vocês são do mundo, como eu também estou vinculado ao mundo. É necessário fazer com que esse mundo cresça, esse mundo avance. Kardec, então, que é esse pesquisador minucioso, detalhista, quando vocês compararem esta versão com a que nós estudamos, vocês vão perceber o quanto ele é minucioso. O quanto ele nos chama a atenção e aos espíritos, porque olha a pergunta que ele saca. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Olha que tipo de pergunta mais sem graça. Porque ele já percebeu que pelo lado físico a porta estava fechadíssima. Então ele acresce o moral. É possível saber? E os espíritos dizem para ele numa clareza assim fenomenal, né? Olha, nós só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento que você se encontra. Quer dizer, não dá para revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação perturbaria. Há um tempo atrás, eu andei com uma expressão chamada leque, né? Que agora eu fiz acrescer do A, ficou leca. Como leca lembra alguma coisa que a pessoa não gosta muito, leca, né? Então, eu parei de usar o A, ficou só no leque. Mas é simples. Ler é um primeiro estágio. E o sujeito lê, ainda que seja juntando, né? Viagem. O que é isso? Viagem.
ler. O segundo estágio, entender. Viagem. O que é uma viagem? Olha, uma viagem pode ser deslocar-se daqui a Piratininga. É uma viagem? É. Não resta dúvida, tem gente que prepara até lanche, né? Vou para Piratininga, leva lanche. Eu conheço gente que entra na estrada e dorme, mas tem outra gente que entra na estrada e come, né? Conforme entra na estrada já tem fome. É a fome da viagem. Não vou dizer quem é, porque vai ficar chato, mas leva até o farnelzinho, né? Onde você vai? Vou a Pederneiras. Nossa, preciso. É uma coisa longa. Isso era da época que ele fazia o percurso a pé ou a cavalo. Hoje, não tem nem pedágio, dá para ir, lógico, respeitando a velocidade, 30 quilômetros a 110 por hora, o sujeito vai numa tranquilidade imensa e chega a Pederneiras. Mas quando a gente pensa em viagem, você já se imagina embarcando, né? Uma viagem transoceânica, aquelas que, por exemplo, demora 3 dias para chegar, como é o caso do Japão, em que o sujeito, quando chega lá e pensa que tem que voltar, arrepia, fala porque é a mesma coisa. Dizem, numa ilusão, que a volta é mais rápida. É uma ilusão, o percurso é o mesmo, mas o cara cria essa ilusão e com isso se distrai, né? Não vou ficar tanto aqui. Na verdade, o que faz a ida ser mais morosa é a ansiedade de chegar. Ler, entender. A viagem, então, é isso, é esse passeio, essa atividade a negócios, né? Eu, às vezes, fico cansado de pensar em viajar. Numa semana como esta, fica São Paulo, Jaú, Araçatuba, Matão e Araraquara. Desde quando? De quarta, quinta, sexta, sábado e domingo estou aqui cedo. É dizer, fala para mim, vamos viajar, eu tenho horror, né? Quando alguém diz para mim, vamos viajar, né? É uma tragédia. O pessoal de casa sabe que eu sou avesso. Vamos para uma viagem, eu vivo na estrada. Ler, entender. O terceiro passo é compreender. A compreensão está longe do entendimento, é um passo a mais, porque a compreensão pressupõe relacionar as coisas. O A, que me parece ser o vital, é aplicar. Mas como o leca fica feio, eu parei no leque, né? Ler, entender e compreender. Os espíritos chamam essa atenção de Kardec. Não dá para compreender as coisas com os recursos que nós temos, sem querer estudar, sem querer raciocinar, porque do ponto de vista da informação de natureza libertadora, Jesus, de há muito, considerando a nossa simplicidade, deu notícias relativamente claras, mas a nossa capacidade de compreender, e os espíritos voltam nesse ponto, que merece de Kardec um comentário claríssimo. Aqui, na primeira edição, como as respostas eram curtíssimas, porque o mecanismo da escrita era bastante complicado, pense na sexta. A sexta, eu já apresentei aqui uma mesa que girava, né? Tentamos fazer experiência, mas o pessoal não quis. Eu também não quis me preocupar. É bom ter espírito perto, viu? Legal, né? O Plínio, quando está aqui, me ajuda, Paca. Ele falou assim para mim, monta a mesa aí. Sim, senhor. Então está aqui a mesa, né? Era esta a sexta. Na sexta tínhamos um furo. Neste furo, algo que permitisse a escrita na ardósia. Na ardósia. Os médiuns colocavam as mãos na borda, 2 meninas, 13 e 14 anos, e elas atendiam as perguntas que o codificador fazia. Punham as mãozinhas e os espíritos escreviam circularmente, de forma a que ficasse registrado. Então as respostas eram curtas, bem curtas. Aí o que acontece? Ele as acrescia dos seus comentários. Então vocês vão passear pelos comentários dele.
a riqueza. E nessa questão ele também dá um comentário fantástico. Eu não vou poder me alongar, mas ele diz que na medida em que nós purificamos, saímos de mundos mais materializados para mundos menos materializados. Mas diz assim: a purificação do espírito da purificação decorre o aperfeiçoamento moral. As paixões enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. A duração da existência em tais mundos, diz ele, deve ser muito maior do que a nossa. A nossa não é maior por quê? Porque nós nos apaixonamos e retardamos o nosso avanço. Nos apaixonamos por quê, Nazil? Pelas pessoas? Nossa, tomara fosse. Todo mundo apaixonado pelo outro. Já pensou que mundo lindo? Você imagina, porque quando o sujeito está apaixonado, ele faz qualquer bobagem, né? Então imagina um mundo lindo, todo mundo apaixonado, mas eu te amo, meu vizinho. Continue a fazer essa bagunça, né? Essa sua obra está aqui jogando coisas no meu quintal, mas é uma alegria poder recolher esse reboco. Não me deixa o pedreiro quieto, eu mesmo recolho. Essas pedras que você pôs aqui na frente não estão atrapalhando em nada. Aliás, eu nem tenho usado o carro. E quando você for jogar areia, me avisa que eu deixo o carro lá fora e aí já nem guardo. Mas disponha. Né? Seu cachorro, você vai viajar, deixa os cachorros aqui. Eu cuido para você. Melhor até do que você. E não vou esganar nenhum. Não, eu vou tratar bem. Né? Veja como seria diferente se nós nos amássemos. O problema é que nós estamos nos amassando, né? Amassemos e não amássemos. Nós ainda estamos nos agredindo. Em mundos onde as criaturas já avançaram, a coisa é diferente. Como nós já passamos pelas questões 56, 57, 58, não vai cair na prova, já caiu. Quem chegou hoje sabe que perdeu, tem depois a sub. O fato é que os espíritos já nos explicaram como a coisa funciona. Como é que essa estrutura, na pluralidade dos mundos, como ela vai acontecendo. Mas vamos prestar atenção para a questão moral, porque é esse que vai ser o elemento condutor das nossas investigações. A partir daí, Kardec então começa a esmiuçar certos detalhes. E ele sai da questão eminentemente material para falar de um estado de espírito, a infância. Na 183, indo de um mundo para outro, o espírito passa por uma nova infância. Deixa eu explicar isso aí, né? Porque tem muita gente... Tem gente aqui vindo pela primeira vez? Não? Tem? Então está na hora de explicar, né? Porque senão, já imaginou? Vai falar aí que você, que está sentadinho aí com esta maravilha na boca. Pode continuar, isso é bom, continua aí. Só não uso porque na minha idade me internavam, né? Segura firme. Olha para ele e diz assim: puxa, um espírito, 0 quilômetro. Pode contar para eles que não tem nada de 0 quilômetro aí, né? Você está rindo? Eu sei por quê. Né? O problema é que os encarnados tratam os espíritos como se não fossem espíritos. Acho que esse foi o meu melhor sucesso em relação aos meus filhos. Se tem uma coisa que eu me sinto bem, confortável, foi por causa disso. Porque desde o dia que eles começaram a reencarnação, eu os tratei como espíritos. E não como duas criaturas que poderiam tomar sorvete pela testa, né? Porque o sujeito olha para mim e diz assim: pai, por que você atravessa o sinal amarelo? Porque eu estou com pressa. E por que você não sai mais cedo? Por que você faz a barba no chuveiro? Ô filho, é a coisa assim mais gostosa, a água caindo, eu pego e faço a barba. E a natureza? Faz na pia.
A natureza agradece. Se você parar desse comportamento inadequado, né, que adorava, era a única distração que eu tinha, né, jogava água assim, 5 minutos de banho, você está gastando muito, fecha. Eu falei, mas quem paga sou eu. Eu não estou preocupado que você pague, estou preocupado que você gaste. 3 anos. Né? Aí você olha para aquilo e fala assim, é o 0 quilômetro. 0 quilômetro tem muito mais jornada do que eu, porque eu não consegui enxergar isso, e o Espírito enxerga e diz, olha, cuidado, cuidado. Alguém me disse, você viu que os jovens estão na rua? Sim, porque os adultos são acomodados. E os jovens representam essa pleiade de espíritos que, tendo a oportunidade de retornar, como nós estamos retornando, querem colocar as coisas em pratos mais condizentes. Estão dizendo aquilo que talvez nós tenhamos nos acovardado de apontar e de dizer. As crianças, os nossos filhos, recebem de cada um de nós os corpos, mas são individualidades, espíritos cujas trajetórias muitas vezes são superiores à nossa e já se deram em mundos diferentes do nosso. Esta visão acerca da infância faz com que os espíritos então respondam a Kardec, olha, ela é necessária, mas dificilmente no mundo mais avançado será tão restrita como a de vocês aqui. Porque é verdade. Eu tenho amigos cujos filhos já na casa dos 35 não saíram de casa dos pais ainda. Mas você não vai para, não, está tão bom aqui, né? Pelo amor de Deus, né? 35, estou mandando o recado. 35, tá? Tem mais que 35, não dá. 35. Né? Não, pai, é que primeiro eu vou terminar o pós-doc. Não, faz menos, né? 35. A gente para e pensa, é muito bom essa companhia. Mas a infância do espírito, ela já ficou para trás na nossa realidade de mundo como a Terra. Nós já estamos numa posição de mundo em que os espíritos estão começando a adquirir consciência e devem adquirir a consciência da sua responsabilidade. Está lá em o Evangelho. No capítulo 3º, no item 9 do Evangelho, os espíritos fazem com que Kardec, refletindo, assinale: quando a resistência material for menor, os espíritos mais adiantados desenvolverão os seus corpos aceleradamente e será quase nula a infância. Na Terra isto já está acontecendo. E tem muita gente que se questiona por que uma criança de 3 anos coloca os pontos assim como coloca. Porque no passado, aos 9, aos 11, aos 12, o sujeito dizia, sai da sala que a conversa é de adulto. E aí ia embora. Fica lá no seu quarto. Tem gente aqui no salão que passou por isso. Hoje não, vai para lá. Mas por quê? Qual a razão? O que você vai conversar? De sexo? E aí o pai fica aloprado. O que esse moleque tem? É um espírito reencarnado. Cara, acorda. Não acordou ainda? Será que eu não iludo? Iludir como? Filho, fala aí que o pai não está. E o filho olha, mas você está aqui. Por que eu tenho que dizer que você não está? É porque eu não quero atender. É cobrador, pai? Não, filho, não é aquela mulher que liga pedindo doação, não. É um amigo que eu não quero falar. Mas você tem amigo que você não quer falar? Pronto, e aí você fica com a cara no chão. Olha, filho, beber, ótimo, pai. Se você parar, eu também paro. Fumar, então, e por que você está com o seu aí? Percebe? Eles já dão um show na tecnologia. Colocam um simples controle remoto na mão de um adulto. E você vai ver o erro e acerto, erro e acerto. E aí depois marca até os passos. Primeiro isso, depois aquele, depois aquele. Vou assistir o filme. A molecada pega um aparelho com tela touch e... Tá aqui, pai.
Eu nem consigo ter um, porque eu não me habilito com a tela. E o sujeito pega lá e, num minuto, acerta. Tem vó que liga para o neto para poder assistir filme. Para saber indicação, não para saber como liga, né? Olha, aquele aparelho que seu pai me deu, a avó não está acertando. Espera aí, vó, você está na frente, está vendo uma coisa verdinha? Tô. Aperta. Se a avó é daltônica, atrapalhou tudo, né? Mas está aí, porque a molecada poderia até falar para ela em inglês. São as reencarnações, caramba! São as experiências que o Espírito traz. O tempo de infância, se na Terra pelas condições materiais não pode ser diverso, o tempo de infância está sendo seletivo. E os espíritos, muito mais acertadamente e aceleradamente, estão pondo em ordem esta sua trajetória. E a nossa instrução, às vezes, fica parada. Não consegue acompanhar este ritmo, porque a pedagogia do século XVII, XVI, XVIII, era uma pedagogia que olhava espíritos em romagem diferente. Nós temos que olhar os espíritos na romagem do século XXI em que estamos, sob todos os aspectos, notadamente na educação espírita. Porque a educação espírita não pode tratar crianças sem olhar atrás delas os espíritos. São espíritos. Caramba! Se lá na escola pública isso não é possível, aqui nós temos que fazer isso. E o pai que leva o filho para participar das atividades do seu evangelho em casa, deve considerar o grau de interesse do espírito. Senta aí e faz esse desenhinho. Ô pai, misericórdia. Eu quero discutir essa questão que você está falando aí do livro dos Espíritos. O que diz aí mesmo? Que a infância, diz que a infância será cada vez mais rápida. Se o corpo não permite, gente, o corpo é o veículo. O motorista não é físico, o motorista é extrafísico. Na questão 184, nós podemos escolher o mundo que queremos habitar, e os Espíritos dizem nem sempre. Você pode até permitir, mas se você não o merecer, a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação. E aí Kardec, você sabe, nunca se dá por vencido, né? Mas e se ele não pedir nada? Para que mundo que ele vai? O grau da elevação dele é que vai dizer. Quer dizer, ele tentou jogar e os espíritos mantiveram a mesma linha. A mesma linha. Na questão de número 272, que está mais à frente, ele quis saber se era possível que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, nascesse no meio dos povos civilizados. E aí, os que são da área jurídica sabem, certos crimes nos assombram, porque o comportamento do criminoso revela o que para nós parece uma patologia. Como é que ele teve a crueldade de fatiar a pessoa? Como teve a coragem de guardar isto em algum lugar e depois ir aos poucos se desfazendo? Como pode ser tão sórdido? O mal, meus amigos, é sinônimo de ignorância. Os que conhecem é que não pode pisar na bola. Comete muito mais deslize na visão dos espíritos o sujeito que conhece e comete uma calúnia do que às vezes alguém que toma uma atitude dessa. Porque é um espírito que vem para a oportunidade reencarnatória ao lado de espíritos que estão, entre aspas, à frente dele para aprender, para avançar. É o conteúdo da resposta.
da 272. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Eles não se degradam, eles voltam ao lugar que lhes é próprio, vêm em meio a povos complicados para poderem aprender, para poderem avançar. É esse processo, essa cadeia de solidariedade. Na 185, depois de todas essas coisas, ele quer saber se o estado físico e moral é o mesmo. Ele diz assim, dos mundos, né, é o mesmo, dos seres vivos é o mesmo, perpetuamente o mesmo em cada mundo. E a resposta deles, por favor, Kardec, né? Assim como os homens progridem, os mundos também progridem. E como diversão, hoje à tarde, você, depois de ler a primeira edição do Livro dos Espíritos, sem chorar, tá? Sem chorar, porque é para chorar mesmo. A gente chora de ver o cuidado deles para conosco. A gente chora. Para e pensa o quanto nós somos privilegiados. Em o Evangelho, eles têm a chance de nos elucidar. Está lá no item 19 do capítulo 3º. O progresso é a lei da natureza. A essa lei todos os seres, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito. Visto que, anota essa frase mentalmente, tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Todos aqueles que nos precederam na presente oportunidade encarnatória, na volta à realidade espiritual, confirmam esta lei. E nós a confirmaremos. Voltaremos. Será o fim? Não. O fim de uma jornada, como o fim do dia, na sucessão do calendário. É o fim de uma jornada. E amanhã, bom, amanhã ao espírito resta a oportunidade de recomeçar, de fazer a sua parte, de conquistar novos valores, de ter condições de poder habitar em mundos como está na 186. Há mundos onde o espírito não precisa revestir corpos materiais. E eles dizem sim. Sim. E esse envoltório é tão etéreo que para vós é como se não existisse. Parece daí resultar, acrescenta ele, que entre o estado correspondente às últimas encarnações e de espírito puro não há uma linha divisória, é verdade. E os espíritos dizem, não tem demarcação alguma. A diferença entre um estado evolutivo e o outro vai se apagando até o momento em que o espírito terá cumprido a sua parcela. E pasmem todos os que imaginem que cumprir esta parcela representa descanso. O espírito vai trabalhar em outras dimensões, com outros compromissos. Há um universo por conhecer. Então todo o tempo é hoje, todo instante é precioso. Nós não podemos deixar esvair a oportunidade preciosa que os nossos espíritos, habitando a terra no momento em que a imprensa é acessível, em que a leitura pressupõe, nos favorece a possibilidade, em que a troca de experiências em cursos, em encontros, nos permite avançar. Nós não podemos jogar isto fora. Nós não podemos retardar o nosso progresso ainda mais.
Se estivermos na terra em outras oportunidades difíceis, hoje as facilidades não podem ser mecanismo para que nos percamos. Os instantes preciosos de acesso aos meios de comunicação, às formas de comunicação, podem dar aos nossos espíritos o ensejo de conhecer e muito. E o conhecimento, meus amigos, juntamente com a prática do bem, nos acompanhará. Onde quer que estejamos, na terra ou nos mundos onde o nosso espírito puder transitar. Mas nós não limitaremos as nossas trajetórias a mundos materializados. Precisamos acelerar para chegar a mundos felizes, não por egoísmo, mas por mais legítima resposta a Deus, pela oportunidade que nos dá de crescer. A beatitude, que muitas vezes é espalhada como estado de doce far niente, não fazer nada, é uma ilusão teológica ultrapassada. Espíritos santificados, quando não o são, experimentam um sério constrangimento na realidade mais ampla, porque querem servir, não querem ser adorados. Nem Deus nos cobra adoração, nos cobra colaboração, atividade, muita atividade. Nas duas questões que encerram este nosso bloco, Kardec exatamente examina esses dois pontos que decorrem da 186. A primeira delas, a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? E a resposta vocês já dão, é não. Não, Kardec, não, perispírito é matéria. Ele vai escrever isso depois em A Gênese, perispírito é matéria. Quintessenciada, bom, quintessenciada é uma palavra que às vezes as pessoas olham para a gente e falam, o que é isso? É de uma essência diferente das quatro, daquelas que os alquimistas achavam fosse feito tudo. Vocês lembram delas? Lembram? Quais eram as substâncias? Vai ficar para a prova? Yes! Peguei uma coisa que vai cair na prova. Essa eu sei que o pessoal vai saber hoje à tarde. Não são aqueles 4 elementos que os alquimistas... Conhecem os alquimistas? Sim, né? Oh. Qual era a bobagem que se imaginava? Tudo transformar-se em ouro. Olha, um homem é tapadinho, né? A questão é mais avante. Quinta essência foge dessa coisa normal, como ar, terra, fogo, água. Foge disso. Quinta essência é algo que transcende, mas é matéria. Matéria sutil. Evidentemente que quanto mais avançado o mundo, mais sutil é o envoltório que o espírito precisa para nele estar. E mais difícil se torna o acesso. Quem se depara com as obras de André Luiz, nos relatos da visita feita a regiões umbralinas, percebe espíritos como Gúbio orientar aos seus pupilos que estão na missão, gente, vamos baixar a vibração, eles não estão nos percebendo, vamos nos tornar como eles, para não incomodá-los. E baixando a sintonia vibratória, agregam a matéria sutil mais densa, porque ela tem toda essa gradação, e transitam entre os espíritos, acolhendo-os. Está lá em André Luiz. Na última questão do nosso bloco, então ele diz assim, os espíritos superiores, os puros, estão em mundos especiais ou vagam pelo espaço, sem estarem ligados a qualquer mundo? Não, Kardec, eles habitam certos mundos, mas tem uma vantagem que vocês não têm. Quer dizer, na verdade, acho que nós todos ainda não temos. Os espíritos vinculados à terra, não estamos a ela presos. Eles não estão à terra presos, como os homens se encontram aqui. Espíritos puros podem ir a toda parte.
É por isto que no momento de elevação nós podemos buscar a figura de Jesus, esse Espírito puro que ajudou há tantos bilhões de anos a construir a morada em que estamos e que nos tomou como seus filhos queridos, seus irmãos de jornada, porque Deus é o Pai de todos nós, para nos fazer avançar. A questão, meus amigos, é saber como é que nós estamos encarando isso tudo. E eu gostaria de encerrar a nossa abordagem desses tópicos evocando a figura de Emmanuel, numa mensagem lindíssima chamada Amanhã. Ela está no livro Religião dos Espíritos e tem o número 39. Não está ligada diretamente às questões que nós estamos examinando. Nessa obra, Religião dos Espíritos, ele tem a chance de passar pelas inúmeras questões do Livro dos Espíritos, comentando-as. Não faz em relação a todos, o maior percentual está ligado às leis morais, perto de 75%, 78% das questões dizem respeito às leis morais, parte terceira do Livro dos Espíritos, mas ele dá uma palhinha, ora falando da parte segunda, tem 2 questões da parte primeira, e tem pelo menos umas 20, menos até 10, 12, falando da parte quarta do Livro dos Espíritos. Mas ele nos manda fazer uma pergunta acerca do amanhã. E ele começa indagando: quantas vezes a gente usa a palavra amanhã? Nós costumamos dizer amanhã sempre, e com isto nos complicamos, porque nós retardamos. Habitualmente, diz-nos ele, relegamos para amanhã toda a tarefa espinhosa. Sempre que surge a dificuldade, pedindo maior esforço, o que a gente faz? Apela para o amanhã. Eu estou vendo um sorrisinho, sei porque tem gente aqui que deve estar devendo para amanhã o conserto daquela coisa. Olha, você já viu essa? Amanhã eu cuido. Olha, no próximo, e vai deixando. Né? Você não vai fazer amanhã. Espero que não seja a regra, mas eu vi uns sorrisinhos aqui que já revelaram. Tem muita gente deixando para amanhã. Sem dúvida, diz-nos ele, o amanhã constitui luminosa esperança, com a renovação do sol, da luz dele no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. É da lei, pontua ele, que a conta durma com o vendedor, acordando com ele no dia seguinte. O que é a reencarnação? É o dia seguinte. A oportunidade reencarnatória para nós é exatamente este dia de trás que postergamos o ajuste. E aí, então, ele se debruça sobre uma série de situações. Eu não vou ler, a mensagem é lindíssima e vale como tarefa, junto com a leitura do Livro dos Espíritos, para hoje à tarde. Né? E também para o feriado. A semana tem 2 amanhã. Você pode, né? Mas não deixe para amanhã, não. Faça já. E ele faz-nos algumas observações. Sabe aqueles títulos distintos do mundo? Como os magistrados, os médicos. Olha, quando forem menosprezadas as concessões que o Senhor nos galardoa, o campo da inteligência, e ela for um instrumento para o escárnio do próximo, pode ser que amanhã nós ressurjamos nos bancos dos réus ou no leito dos hospitais, de modo a experimentar os problemas e as angústias do povo. Filhos indiferentes retornarão amanhã nos mesmos lares que tanto atacaram ou menosprezaram
para passar por experiências de ajuste. Pais relapsos experimentarão a mesma coisa. E nas lágrimas que verterão, conseguirão entender o quanto não podiam ter postergado o seu compromisso com o bem. Ele termina a mensagem com algumas advertências que eu vou repetir, porque elas calam fundo. Não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade. E recorda que o depois será sempre a resultante do agora. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso para começar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer agora. Faze-o hoje. Transmude isso para a reencarnação e nós teremos entendido o recado. Está na hora de corrigir os nossos espíritos. Sejamos severíssimos conosco, compreensivos à exaustão com os demais. Oportunidade preciosa assim, meus amigos, nós talvez não venhamos a experimentar. Portanto, se algo temos que fazer em benefício do nosso crescimento espiritual, que seja agora.